Olá, gente! Vou falar hoje de Salmo 59, que fala sobre a súplica em prol de libertação. Davi, ele fez esse salmo quando ele pede que Deus o livre, quando Saul mandou que o seu exército sitiasse a sua casa para o matar. E o Senhor o preservou-lhe a vida. Então, neste contexto que Davi escreveu o Salmo 59, que é súplica em prol de libertação. E o Salmo diz o seguinte: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe em cima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam cilada a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Aqui mais uma vez nós vemos que Davi, ele inicia o salmo clamando a Deus que o livre dos inimigos e agressores, daqueles que o oprimem, daqueles que ficam vigiando os seus passos para dele dar cabo. Davi pede que Deus o salve daqueles que praticam o mal e os assassinos, que os inimigos que o cercam e ficam a conspirar constantemente contra ele, apesar de sua inocência, apesar dele não cometer nenhum ato contra o rei Saul, nenhum ato que venha desaboná-lo perante o Senhor. Então, neste momento, porque na verdade o rei não tem motivo pelo qual ele o perseguir, porque ele não vai tomar o reinado do rei, embora ele tenha recebido a promessa de que ele seria rei de Israel. Em momento algum ele toma atitude para abater o rei, pelo contrário, ele o respeita. Então ele pede que Deus o preserve a vida e não deixe que nenhum intento contra ele possa vir a ser eficaz na sua tentativa. E o salmo continua: Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, urvam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios a espada, pois dizem eles: quem há que os escute? Mas tu, Senhor, te rirás dele, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-o, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentira que proferem. Consomem-se-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Aqui nesta parte, Davi ele clama para que Deus ele não retenha o seu juízo sobre o homem ímpio, sobre a nação impiedosa e traiçoeira, aquela que arma o mal contra Israel. É um clamor confiante de que Deus ouvirá o que está sendo pedido por ele, pois só assim Israel conseguirá se livrar da persistência dos inimigos que planejam e agirem contra a maldade o povo de Deus. Davi aqui ele clama para que Deus não mate, não haja com
morte ali na frente do povo ao qual eles rodeiam para matá-lo. Mas ao contrário disso, que o Senhor disperse aquelas pessoas que planejam e intentam mal contra ele, para que essas pessoas sejam envergonhadas em outras cidades. Pois quando elas estiverem dispersadas, todos saberão que aquele exército, aqueles que tramaram mal contra Davi, eles estão dispersados daquela forma, porque Deus tratou com eles. E Deus tratando com eles, Deus trará vergonha aos inimigos, mas ao povo de Israel ficará ainda o testemunho de que Deus guarda, de que Deus é um santo e é um protetor refúgio, e que Deus castiga todos os opressores de Israel, sendo que não há quem possa destruí-los. E o Salmo, ele continua dizendo o seguinte: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Davi compara os inimigos, aqueles cães que buscam satisfazer a sua fome, mas uma fome que é insaciável, uma fome que mesmo quando estes comem, estes não sentem farto. E diante disso, Davi, ele pede com a certeza de que ele permanecerá firme e vivo, e que ele poderá, enfim, celebrar a proteção que Deus o proporcionou com cânticos de louvor por sua força e fidelidade, pela força e fidelidade de Deus. Por Deus ser sempre um refúgio seguro, no qual ele pode se refugiar, ele pode se esconder, se amparar. Então, este Salmo 59, ele retrata a confiança inabalável que o homem temente a Deus, ele deve manter em meio à adversidade e à perseguição. Pois, mesmo cercado por inimigos, Deus enviará ao homem justo libertação e justiça, não como um ato de vingança àquele que o cerca, mas por causa da soberania e da proteção divina que Deus tem a oferecer àquele que o busca. Pois o Senhor não livra apenas, mas ele traz à luz as injustiças cometidas pelos inimigos. Porque se Deus destruir todos aqueles que tramam o mal contra o povo de Deus, não haverá ninguém que sirva de testemunho. E uma vez que Deus não destrua aqueles que estão cercando, mas que eles sejam dispersos entre as demais cidades, onde ele for, ali ele servirá inclusive de uma testemunha da grandeza e da magnitude do poder deste Deus, de servir de refúgio àqueles que são justos e procuram andar segundo os desígnios de Deus. Que esse Salmo 59, ele possa ser um salmo em que nós possamos colocar a nossa certeza de que Deus, ele age em nosso favor. E ele age não porque ele sente prazer em destruir os inimigos, mas porque ele sente prazer em nos ver seguro. E que mesmo quando o mal nos vem, é porque Deus tem um plano, e o plano dele é manifestar a sua glória, a sua honra, o seu poder sobre as demais nações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?